No vídeo de hoje, para esse canal, eu venho trazer para vocês algumas habilidades que eu acredito serem essenciais para você seguir a carreira de back-end. Assim como eu sou desenvolvedora back-end no Bradesco, eu trabalho com Java, então eu vou falar um pouco mais sobre essa abordagem do Java mesmo. Não que esse seja o único caminho, mas eu vejo que é um caminho bastante valorizado pelas empresas brasileiras. Eu acredito que se você estiver meio sem rumo nesse back-end, você pode seguir por essa trilha de estudos focando nessas habilidades. E uma coisa interessante é que eu não vou trazer aqui apenas as hard skills, eu vou trazer também as soft skills. Não adianta você fazer um bom trabalho se você não expõe ele da forma correta, se você não tem determinadas soft skills que eu vou conversar sobre com vocês nesse vídeo. Então vamos lá. Primeira habilidade técnica para esse caminho de back-end que eu estou citando para vocês, que é bem baseado na minha trajetória. Vou falar primeiro sobre o Java. Java é uma linguagem de programação orientada a objetos e muita gente tem preconceito por ser uma linguagem mais verbosa, que talvez precise de algumas mordomias que as linguagens atuais não precisam, mas é uma linguagem extremamente organizada, bem estruturada e amplamente utilizada no mercado de trabalho hoje em dia. É a base de várias empresas. E dentro do Java já seria legal você focar em um framework, que vai facilitar também esse seu aprendizado e vai fazer muito sentido na sua cabeça quando você realmente entender como que ele funciona. Então eu trago aqui para vocês o Spring Boot. Ele é fenomenal para construção de APIs REST, para organização de classes, para usar anotações, injeção de dependências. Então todos esses conceitos são bem legais de você estudar, de você dominar. Tem alguns desafios técnicos de entrevista que estão liberados aí, se você procurar na internet. Tem o do PicPay, por exemplo, que você pode pegar e desenvolver aquele projetinho. Então você pode usar o Java e Spring Boot, você pode praticar e entender como ele funciona. Java é top, amigos, não desistam dele, mesmo ele sendo mais difícil. Eu acredito que não é, mas eu tinha o preconceito quando eu fazia a matéria na faculdade, então tudo bem. Outra habilidade que eu recomendo que vocês estudem é banco de dados. Um dev back-end precisa entender o funcionamento, o básico do SQL ali, porque a maior parte das aplicações tem sim um banco de dados atrelado. Você precisa entender como se conectar a um banco de dados, como fazer consultas, como criar scripts. Enfim, aproveitando esse primeiro projeto aí de Java Spring Boot, você pode conectar ele a um banco de dados, que vai trazer um complemento legal aí e é uma habilidade fundamental para um dev back-end. Terceira habilidade técnica, hard skill para vocês estudarem é APIs REST. Então é importantíssimo que você entenda como funciona, como tudo isso funciona, post, get, delete, ou as práticas de documentação como Swagger. Quarta hard skill é Cloud. Cloud é um estudo ali que você começa pela teoria e aí você vai aprendendo na prática, mas primeiro você tem que focar em entender o que é cloud. Pra mim, custou entrar na minha cabeça. Eu não vou trazer explicações técnicas aqui nesse vídeo, vou trazer só os assuntos para que vocês possam procurar os melhores materiais para estudar, depois ver vídeo no YouTube, pesquisar, seja AWS, seja Azure, enfim. É extremamente necessário para um dev back-end. Talvez em uma grande empresa você não necessariamente faça essa parte de infra em cloud, mas é legal que você saiba. Quinta habilidade técnica que também casa com todas essas é Git. Gente, eu tive uma dificuldade para entender como que funcionava Git, que vocês não têm noção. Então, primeiramente também entender sobre versionamento, repositório remoto, repositório local, os comandos do Git, tem ali uma colinha, uma documentação ali de fácil acesso para você entender, porque é muito fácil fazer uma cagada com Git e perder o versionamento do seu código. Não mantenha uma pastinha no seu computador, coloque no GitHub, entenda como ele funciona o GitHub, Git, enfim. Entender os comandos de Git é algo muito necessário para nós, desenvolvedores back-end, front-end, enfim. Muita gente que trabalha com programação realmente tem que dominar isso aí de cabo a rabo. E até hoje eu não sei tudo, obviamente, eu ainda me surpreendo com Git, às vezes comandos que eu nunca vi na vida. Tenta não dar Git push na branch principal, porque pode dar ruim, não que eu tenha feito isso em algum momento. E agora eu queria trazer para vocês algumas habilidades comportamentais que você deve pensar em evoluir para ser um bom programador, desenvolvedor. Então, para isso, eu queria trazer para vocês um livro muito legal que eu li quando eu era estagiária, chama Power Skills. É um livro muito simples de ler, rapidão você lê ele, você pega as ideias e fez uma diferença muito grande na minha carreira ele. Vou deixar o link na descrição. Simplesmente porque é um bom livro, que eu gosto muito. Ela usa esse termo Power Skills porque ela acredita que esse soft pode causar a impressão de que
essas habilidades não são tão importantes, que são leves, que não é verdade. Grande parte das demissões acontecem por mau comportamento de funcionários. Ela cita isso no livro e aí ela denominou essas habilidades de power skills. Então a primeira habilidade que ela considera super importante é a disciplina, e eu acho que um programador ele deve ter disciplina em tantos momentos da vida dele, mas principalmente no momento de estudo. Pensa, se você tivesse disciplina, onde você estaria hoje? Se você realmente tivesse a disciplina de ter feito o que você falou que iria fazer. Você estaria mais saudável, você estaria mais inteligente, saberia mais programação. Então, ter disciplina, fazer uma coisa 1000 vezes até você se tornar bom. Outra habilidade que ela fala é foco. Aqui eu citei várias coisas que você tem que aprender. É Cloud, é Git. Primeira decisão vem: quero ser dev back-end. Então eu vou estudar essas 5 habilidades aqui que a Pamela falou pra mim. Não vai acordar amanhã e falar eu quero ser UX designer, então eu vou ler sobre experiência do usuário e etc. Tem que ter foco pra realmente agarrar aquilo e falar estou focada nisso aqui, vou focar nisso aqui por tanto tempo. É uma habilidade também muito importante para programadores. A terceira, que na minha opinião é a mais importante, é a comunicação. Ter uma boa comunicação te ajuda em absolutamente tudo. Quando você vai apresentar um trabalho na faculdade, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai apresentar uma reunião, quando você vai vender algum produto, quando você vai vender a sua história, quando você vai fazer qualquer coisa, você tem que ter uma boa comunicação. Isso é uma coisa que eu trabalho muito todos os dias. Eu sempre penso que a minha comunicação não está boa o suficiente e eu tenho que melhorá-la. E não é apenas sobre ter uma boa dicção ou tom de voz ou falar com a voz do peito, falar pra fora. É sobre como você apresenta a sua narrativa. As suas histórias tem que ter começo, meio e fim. Quando você vai falar numa reunião, por exemplo, a daily, que é a reunião diária que a gente tem. Você tem que ter um começo. Ontem eu fiz tal coisa. Tem que ter um meio. Hoje eu vou fazer tal coisa. Vou focar nisso pra entregar. E você tem que ter um fim. Como melhorar a comunicação? Isso aí é no dia a dia, é se expondo em situações que você precisa ter uma boa comunicação, é falando pra câmera. Eu sou obrigada a ouvir minha voz e ver como eu estou comunicando e como eu posso melhorar, então isso aí é bem legal pra você melhorar também. Outra habilidade que o livro traz, que às vezes eu tenho que me autopoliciar com isso, é resiliência. Quando você é programador, você lida com erros, você lida com situações que fogem do seu controle. Então você precisa ser resiliente em várias dessas situações. São prazos apertados, é coisa caindo em produção, é erro que você não sabe nem por onde começar. E ao invés de tratar tudo aquilo como o final do mundo, transforme aquelas situações em soluções. Que aí vocês trazem também um pouco mais de confiança para as pessoas que estão ali com você. Quando você é um dev que simplesmente torna aquilo como um aprendizado. Devs lidam com mudanças o tempo todo, então você precisa manter a calma e ser resiliente. A última aqui pra vocês é a autogestão. Você tem que arrumar uma forma de se organizar para você não se perder na quantidade de coisas que você tem que fazer como dev. Seja quando você é estudante, quando você está na faculdade, quando você já é dev, quando você tem seu projeto pessoal, você tem seu SaaS, sua futura empresa, enfim. Para isso eu aposto bastante em ferramentas de organização. Meu favorito de todos é o Notion. E eu simplesmente anoto tudo possível que eu tenho de tarefas para fazer agora, ainda mais com a criação de conteúdo, que ficou um pouco mais complicado, né? Porque eu gosto da vida bem difícil mesmo. Em um próximo vídeo eu vou trazer um tour pelo meu MacBook, pelo meu Notion, para que vocês entendam como que eu me organizo no dia a dia. Então é isso, gente. Essas foram as 5 habilidades técnicas, hard skills, e as 5 habilidades comportamentais, as soft skills, que eu trouxe pra vocês. E se você começar a trabalhar nelas o quanto antes, você vai se tornar um profissional muito melhor. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado, e até o próximo vídeo.